Eduardo Moraes, eu sou gestor de renda variável da Claritas Investimentos e hoje nós vamos comentar a performance dos fundos Claritas Long and Short, Claritas Valor e o Claritas Long Bias para o mês de abril. Foi um mês particularmente difícil aqui na performance dos fundos. A gente ainda percebe uma certa disfuncionalidade na bolsa, onde você tem performances muito extremas para pequenas frustrações, pequenas decepções de um resultado ou outro. Tá? Então foi um mês um pouco mais pior aqui um pouco para os fundos. No cenário internacional, acho que o cenário internacional e o cenário doméstico, de certa forma, mais do mesmo em relação ao mês anterior, tá? Uma certa preocupação ali com a atividade, contribuindo um pouco para a performance negativa de algumas commodities. E no cenário doméstico, a dinâmica aqui do arcabouço, do novo arcabouço, que a gente espera que passe, que seja aprovado no Congresso, mas a gente imagina que no Congresso ele seja tornado mais impositivo, tá? Com algum tipo de punição, algum tipo de contingenciamento automático. Então, acho que é um pouco essa a ideia. E lembrando que o arcabouço, assim, ele, por um lado, ele traz mais segurança para o fiscal, tá? No sentido que você vai ter uma certa estabilidade da dinâmica fiscal, mas a gente percebe que essa proposta, esse arcabouço, é uma proposta que não reduz assim tanto os gastos, ele ajuda a controlar o crescimento dos gastos, e o ajuste vem por mais receita, tá? Então você teve esse mês aqui uma dinâmica complicada de tentar descobrir quem é que vai pagar essa conta. Então, em alguns momentos, o Haddad cita quase que nominalmente empresas que foram autuadas em 14 bilhões de reais no tema JCP. Aí depois fala lá das subvenções. Então, parece um pouquinho um certo campo minado de quem vai pagar, quais são os setores que vão ser mais prejudicados por essa busca por arrecadação, tá? Mas vamos lá, gente, vamos para os números, vamos dividir aqui alguns slides com vocês. Acho que hoje tem bastante update aqui das empresas. Vamos lá. Então, a gente começando aqui com o long and short, como eu mencionei, foi um mês difícil. A gente fez aqui 0,38% de performance, 42% do CDI. No ano aqui, 1,97%, 47% do CDI. Tá? Temos rodado o fundo com um pouco mais de gross exposure, tentando buscar mais oportunidades aqui no relativo do que no direcional. O direcional esse ano, o fundo rodou aqui entre 7,5% e 10%, tá? Não muito diferente disso. Poucos destaques aqui no fundo. Ação longa contra o índice de destaque positivo aqui em BTG. Açaí, apesar de a gente voltou um pouquinho ali apesar de ser uma posição pequena, a gente voltou ali no último follow-on, mas apresentou uma performance bem negativa. Tá? Petrobras ONPN, uma performance positiva aqui com a dinâmica do dividendo da Petrobras, tá? A Lupar e CETEP aqui também contribuindo positivamente. Sabesp e Eletrobras negativamente, aqui mais por uma fraca performance na Sabesp. E aqui em ação direcional, o principal destaque negativo é a Vamos. A gente vai gastar um pouquinho de tempo conversando sobre Vamos ao longo do call. Quando a gente está falando aqui do Claritas Valor, uma performance de 0,87 contra 1,93 do BX. No ano, a gente está aqui caindo 7,45 contra uma queda de 5,48 do IBX, uns 2% pior do que o IBX year to date. Principais destaques positivos no valor durante o mês: Banco BTG, uma posição relevante aqui para o fundo, Petrobras, Banco do Brasil, CPFL, e aí destaques negativos: Sabesp, Açaí, CBA, Vale e Vamos. Aqui falando, gente, naquele formato que eu gosto todo mês de falar com vocês, dos principais temas, tá? Então, tema exportadoras teve
ao contrário do mês passado, que praticamente tudo caiu, aqui você teve algumas performances positivas relevantes. Vamos começar aqui com Petrobras. Petrobras, gente, você teve 3 eventos, vamos dizer assim, 2 positivos e 1 negativo. O primeiro positivo foi o pagamento do dividendo, alguma coisa como 10% de dividendo, é o resíduo ali do último trimestre. Tá? Você teve o envio da PELOA, do orçamento da União para o Congresso, onde você tem ali a previsão de 47 bilhões de reais de dividendos das estatais. E aí a gente faz uma continha olhando o histórico, o quanto que historicamente a Petrobras representou desse dividendo das estatais, e aí você vai fazendo a coisa de trás para frente, chega que a Petrobras, para cumprir esse orçamento, teria que pagar alguma coisa como 100 bilhões de reais por ano, nesse ano, tá? Eu vi pessoas interpretando, mas já pagou esse dividendo agora, então pro resto do ano falta pouco, mas assim, eu tendo a entender que o orçamento, ano que vem, vai querer os 47 bi ou um pouco mais, tá? Então eu tendo a entender que é uma sinalização que dividendo das estatais vai ser importante para o equilíbrio do orçamento. Então, se for por aí, a gente está falando de um dividendo na casa de 100 bilhões de reais na Petrobras, que dá quase 30% de dividendo por ano. Tá? Algo extremamente relevante. Eu acho que o mercado teve essa leitura e justifica aqui um pouco dessa performance positiva. Tá? Outra performance positiva foi a PetroRio. Tá? E aqui a gente fez uma mudança um pouco na carteira, onde a gente zera a posição em PetroRecôncavo. Tá? A gente ficou um pouco decepcionado ali, por mais que a gente entenda que a performance da ação foi muito pior do que aquela recertificação das reservas, o laudo de certificação das reservas implicava, mas a gente preferiu concentrar aqui na PetroRio, tá com uma performance operacional muito boa, a certificação de reservas dela foi boa, os números agora de abril de produção foram muito bons e o resultado foi muito bom. Então a gente preferiu focar aqui onde a gente acha que está tendo um momento positivo, e zeramos a posição lá em PetroRecôncavo. Tá? Destaque negativo aqui. E ainda vale mencionar o destaque aqui de Jalles, uma posição pequena em açúcar e etanol. A performance do açúcar está muito forte. Depois a gente vai ver ali naquela minha tabelinha que a gente tem as principais commodities. A performance do açúcar está muito forte. A gente até ficou considerando aqui nesses últimos 2 meses se era para voltar ou não na São Martinho, perdemos talvez um pouco do time, mas a gente tem aqui a Jalles que também contribuiu aí positivamente para o resultado. Tá? Destaques negativos, a Vale aqui uma combinação, gente, de uma performance pior no resultado do primeiro trimestre, que em grande parte entregou menos volume, sazonalmente já é um trimestre mais fraco, entregou ainda mais fraco do que o sazonalmente era esperado, consequentemente menos diluição de custo e custos mais altos. Então você teve aqui um fator específico da Vale, mas também teve uma visão de que a China veio ao longo do ano surpreendendo positivamente, mas os últimos números já mostram certo arrefecimento. A expectativa de atividade, você teve um certo arrefecimento, e aí com isso o minério já começa esse começo aqui de maio, final de abril, com uma certa realização, uma realização já até que relevante, saindo ali da casa, chegou a bater quase $130, hoje está aí na casa de uns 105, 106 dólares ali na virada do mês. Tá? Então, destaque aqui negativo. Gerdau foi uma performance neutra em relação no mês passado, tá? Mas já na virada desse mês, você teve a divulgação do resultado, um resultado bem interessante, bem forte, onde você teve uma recuperação, a margem ali da operação Estados Unidos volta para a casa dos 30%, e o mais importante, o EBITDA já vai ali para a casa de 4.300 bi, tá? E o mais importante, gente, é uma sinalização de um mercado muito forte nos Estados Unidos, tá? Com uma série de vetores ali
ajudando a aumentar a demanda de forma estrutural. Falando aqui do tema valor, que é o principal contribuidor positivo para o mês, tá? Aqui a gente está falando uma contribuição positiva em quase todos os papéis, mas vamos começar aqui com CPFL. CPFL, de certa forma, uma dinâmica positiva aqui vindo das suas revisões tarifárias. Você teve a revisão tarifária da Paulista, foram um resultado muito satisfatório, tá? Foi homologado. Agora, no curto prazo, teremos a revisão tarifária da RGE, que deve ser homologada agora na virada de finalzinho de junho, na virada para julho. Tá? Então, uma dinâmica aqui positiva, de certa forma, os bond proxies performaram bem nesse ambiente mais recente, onde você teve um fechamento de juros. Tá? Banco do Brasil, acho que também um pouco na linha dos bond proxies, Itaú. Santos Brasil, uma performance aqui na linha ali já tinha mencionado no mês passado, quando eu fiz esse call, mas o contrato com a Maersk, que na nossa conta foi alguma coisa como 50% de crescimento de tarifa, ele aconteceu no último dia do mês passado, tá? De março. Então a performance positiva veio toda nesse mês, tá? Sabesp, acho que sem não consegui identificar nenhum fator pontual aqui para justificar essa performance um pouco mais fraca, talvez um posicionamento técnico fraco aqui no mercado. A BRPR está com uma performance 26% negativa, mas a gente já estava zerado, tá? Tinha uma posição residual que a gente zerou no 004, a gente já tinha zerado isso aqui. Cíclicos domésticos, uma performance um pouco díspare, mas aqui uma performance razoável de Arezzo, Cury direcional. Sim, Cury direcional, vamos gastar um pouquinho de tempo falando de Cury direcional, tá? Operacionalmente as empresas estão indo muito bem, mas ao longo do mês de abril, você teve uma temática um pouco complicada para o setor, que foi a retomada, um julgamento no STF sobre o FGTS. Tá? Basicamente, estava se discutindo se a rentabilidade, o TR+3 do FGTS poderia ou deveria prevalecer. Então, foi uma temática que contribuiu muito negativo para a performance das empresas. Assim, se o caminho for tirar a TR e colocar, por exemplo, IPCA mais 6, você acaba com a capacidade do FGTS de ser o funding para todo o programa de habitação popular no Brasil. Tá? É algo assim muito relevante. Mas no final das contas, você teve o primeiro voto do Barroso e ele foi por uma linha, primeiro, esquece o passado, tá? E não julgou que a TR era inconstitucional. Tá? E aí a mensagem dele é: pelo menos a rentabilidade deveria ser igual à da poupança. Hoje, em 2015, se eu não me engano, você já teve uma reformulação da rentabilidade do FGTS, onde 50% do resultado do fundo ele vai para o cotista. Tá? Então, na prática, nos últimos anos, a rentabilidade do fundo já foi maior que a poupança. Mas isso não é uma regra absoluta, isso depende muito da performance operacional do fundo e do nível de taxa de juros. Então você tem um pouco essa dinâmica, a depender ali da taxa e alguma coisa entre 8% e 10% tende a ser mais negativo para o fundo. Tá? Mas assim, gente, esse caminho não é um caminho que inviabiliza. Esse caminho, talvez você tenha que complementar alguma coisa como 2, 3, 4 bilhões por ano o orçamento do fundo, o orçamento do programa com dinheiro federal. Tá? Então, assim, não chega a inviabilizar, tanto é que as empresas performaram muito mal até o julgamento e depois performaram positivamente. Nos parece que esse passa a ser o cenário base, tá? Mas o caso foi suspenso por um pedido de vista e a gente entende que o governo está fazendo um trabalho de tentar explicar para o Supremo
que isso tende a ser negativo para esse programa de habitação popular, que é tão importante na questão social aqui no Brasil, tá? Uma novidade aqui nesse tema cíclicos domésticos, a gente volta a ter uma pequena posição aqui em Lojas Renner. Aqui, gente, uma pequena posição, um pouco derivada do valuation da empresa, a empresa caiu bastante, tá? Um pouco derivado dessa questão de você tentar reduzir ou inviabilizar essa importação, essas bugigangas que vem hoje, o grande nome seria a Shine, tá? Em primeiro momento você teve a decisão do governo de acabar com a isenção de não tributação de importações até $50, pegou muito mal na imprensa, eles voltaram atrás, mas a gente entende que ainda será feito um trabalho burocrático nos Correios e na Receita para tentar minimizar isso aqui. Isso aqui é um fluxo de 85 bilhões de reais, tá? Que a gente entende que um pedaço, pelo menos, volta para os varejistas domésticos, tá? Então, um pouco essa dinâmica. Multiplan aqui, uma boa performance também, mas nada muito relevante. Assim, de reloginho, gente, de novo, vendas crescendo 2 dígitos, 12%, e EBITDA na casa ali dos seus 20 e poucos por cento, tá? Uma performance boa. Banco BTG aqui também a performance bem satisfatória, contribuindo aqui positivamente para o fundo, uma posição relevante aqui para a gente. A Apvida, vale mencionar, passou pelo processo de follow-on, R$1 bilhão, seu leaseback mais 1,2 bilhões de reais. Assim, não se discute mais agora a questão de liquidez da empresa, acho que isso está endereçado. E o que a gente está vendo e estamos acompanhando muito de perto é o repasse dos reajustes para o consumidor. Você teve uma pressão muito forte de sinistralidade, as empresas ficaram com margens muito baixas ou negativas em alguns casos, agora você vai repassar isso para o consumidor. Então a gente está vendo os reajustes aqui, a Apvida reajustando ali na casa de 20% e os seus concorrentes mais na casa de uns 25%. Tá? Então isso a gente entende, não vai ser no próximo trimestre, mas a gente entende que o saneamento da saúde financeira do setor está acontecendo via preço, tá? Então é algo relevante. Aqui açaí, a gente terminou aumentando um pouquinho, a gente tinha comprado um pouco na oferta, o papel caiu, a gente comprou um pouquinho mais, tá? Basicamente isso. E aí eu tenho alguns slides, a gente vai falar ali na frente. Long bias subiu aqui 0,45 contra 0,96 do IPCA mais yield da IMAB. No ano ele cai 5,75, tá? Que 77% do fundo na carteira valor, 45% aqui de gross exposure em pares, 39 em pares e 6,20 aqui em ações short, tá? Put de Bovespa e uma estrutura de put e call de Petrobras. Falando aqui dessa tabelinha aqui, gente, de commodities, você teve uma valorização do real no período, queda generalizada aqui das commodities, com algumas honrosas exceções, eu diria que honrosa exceção etanol e açúcar, tá? O açúcar subiu 20% em dólares e o etanol subiu 8,5% em reais. Diesel e gasolina caindo. Vale mencionar aqui na questão do diesel e da gasolina as margens de refino. Tá? Durante os últimos dois anos, a margem de refino do diesel chegou a bater $70, tá? Que é algo extremamente elevado para uma média histórica de $18. Agora já voltou para a média histórica, tá? A gasolina está na casa ali dos $20, está um pouquinho acima da média histórica dela, que está mais para uns $14 aproximadamente. Então, uma certa normalização aqui no mercado de refino. E aí minério de uma maneira geral levando uma queda um pouco maior, assim como celulose, tá? Celulose caindo 29% nesse período. Acho que esses comentários a gente já fez. Santos Brasil, a questão da CPFL também já comentamos.
já comentando tudo isso, vamos falar um pouquinho aqui da Vamos, tá, gente? O que é que aconteceu? Vamos lá. A Vamos, ela apresentou um resultado, de certa forma, dentro do esperado, mas assim, extremamente forte. Olha o ritmo de crescimento que essa empresa está apresentando, gente. E aqui eu gosto sempre de mencionar o modelo de negócio da empresa. A empresa, no passado, ela conseguiu implementar alguma coisa como 5 bilhões e meio de novos investimentos, colocando na rua para alocar 5 bi e meio, tá, de caminhões, ok? Isso aqui esse caminhão que ela colocou na rua no passado, ela vai ficar alugando ele por 5 anos. Então, se ela mantém esse mesmo ritmo operacional, no nosso modelo a gente põe uma desaceleração do crescimento, ela passando a crescer um CAGR aqui de 9% ao ano, tá? Isso aqui gera um crescimento de receita de 31% ao ano. A gente está falando aqui, gente, desse modelo de negócio, em 5 anos, você quadruplicar a sua receita. É isso que está, de certa forma, contratado se ela ficar crescendo marginalmente em relação ao ritmo operacional de implementação de CAPEX que ela fez ano passado. Tá? Estamos falando aqui de um preço-lucro para 2024 de 8,7%, EBITDA de 5%. Tá? É um dos casos que a gente tem mais previsibilidade na modelagem. Isso aqui eu coloquei aqui nosso modelo de estimativa de receita vis-à-vis a receita realizada. Olha como é que é aderente. Aqui em amarelinho é a discrepância, tá? Você tem variação, mais 5, menos 5, esse tipo de coisa, mas assim, a média aqui desse amarelinho é alguma coisa como 2,5%. A gente subestima a receita dele em 2,5%. E olha o que é que está contratado de crescimento de receita, tá? ROIC da empresa no primeiro trimestre, recorde. Tá? É um ROIC de 19,4%. O ROI na casa de 22%. E o mercado caiu acho que uns 20% desde do resultado. Tá? Por quê? Porque você teve um certo barulho em relação a uma transação com partes relacionadas, onde a Vamos vende para a JSL e empresas do grupo JSL, tá? Subsidiários da JSL, 120 milhões de caminhões. E aí começa um barulho. É verdade que a empresa fez um péssimo trabalho de comunicação, mas toda a reação do mercado nos parece que foi excessiva. Primeiro barulho que aconteceu foi, poxa, a margem para terceiros foi 31% na venda dos seminovos e a margem para partes relacionadas foi 12%. Por que isso? Tem uma lógica. A margem para terceiros, ela foi um caminhão vendido com 5 anos de vida. De fato, é o modelo normal da empresa. Esse caminhão que ela vendeu para a JSL é um caminhão, tecnicamente ele é considerado usado, a nomenclatura é usada porque ele estava lá há 6 meses no pátio e tinha sido emplacado. Mas é um caminhão 0 km, gente. 12% é a margem que conversa com a margem que ele tem na venda de caminhão 0 km nas concessionárias. Então, eu acho que teve um barulho, teve uma certa confusão. Foi uma transação que foi negociada entre os dois CEOs e passou pelo comitê de partes independentes das duas empresas. Assim, sinceramente, eu acho que o mercado exagerou. Acho que a empresa precisa melhorar sua comunicação. Eu acho que fica um pouco essa mensagem. Mas, assim, tirando isso, eu achei o resultado da Vamos esse trimestre espetacular. Tá? Espetacular no sentido de que ela está indo na trajetória que a gente está vendo com certa clareza, que é essa trajetória aqui. Uma forte aceleração de receita no ano. Tá? Acho que isso aqui está contratado. Então é um pouco gerou uma certa frustração aqui na gente, tamanho de bobagens que a gente escutou, mas assim, faz parte. Eu acho que nada melhor do que um trimestre atrás do outro, mostrando resultado, entregando resultado para dirimir qualquer dúvidas e aí acho que começa a recuperar, tá?
Mas, assim, isso só reforça algo que eu tenho dito aí nos últimos 2 meses. A gente percebe uma certa disfuncionalidade do mercado nesse momento, tá? Acho que março foi assim, em abril um pouco menos, mas, assim, você começa a perceber uns movimentos muito acentuados para assuntos, frustrações ou surpresas positivas ou negativas não tão grandes assim, tá? Mas é isso, gente. É isso que eu tenho para dividir com vocês nesse momento em relação ao mês de abril. E qualquer dúvida, qualquer esclarecimento adicional, fiquem à vontade para a gente conversar, tá? E no mais, mês que vem a gente se fala novamente. Muito obrigado.